Em quais aspectos podemos definir a socialização humana? Quais são os agentes da socialização? Fica comigo, depois da vinheta eu quero responder essas duas perguntas para você. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal, Ministério Ricardo Santos. Continuando aí um vídeo que nós começamos sobre os atributos da natureza humana. Hoje nós vamos falar sobre a sociabilidade humana. Falamos sobre racionalidade no vídeo anterior e hoje nós queremos aí conversar um pouco sobre a sociabilidade humana. É claro que é mais do que óbvio que o homem é um ser social. Falamos isso quando abordamos a criação do homem, a criação de Adão. Falamos um pouco sobre a necessidade de um homem e principalmente como essência ele é um ser social. E isso fica mais do que claro quando Deus cria o ser humano na sua relação, não apenas para com o ser humano, como também do ser humano para com todos os animais que foram criados, ao qual ele deu nome, como também a sua essência, a sua cópia mais de um gênero feminino que foi a mulher. O homem é um ser social, dado a sua criação ontológica, assim como Deus é um ser ontológico. Ele precisa se relacionar e ao cumprir essa necessidade, ele acaba aí dialogando, despertando a necessidade de dialogar, de conversar. Por mais que algumas pessoas não queiram ou fujam dessa realidade existencial. Por mais que algumas pessoas procurem ou vivam alienadas, a socialização é um aspecto fundamental para o desenvolvimento, o crescimento e a maturidade da natureza humana. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Falei então de diálogo e aí eu quero falar de alguns aspectos do que diz respeito à formação do processo desse diálogo, de como que surge isso. O primeiro que eu quero falar é sobre a interação social. O ser humano, ele foi criado com isso. Ele desperta isso. Ele vem para o mundo, ele nasce já com uma sociedade formada, já com alguns aspectos da socialização já formadas culturalmente pela sua família, e quando ele cresce, ele vai se adaptar, ele vai entender esses processos, esses aspectos e seguir esses aspectos já formados, porque já vem da sua família, do seu ambiente familiar. Então, a interação social é quando duas ou mais pessoas estão em contatos entre si e que estabelecem uma comunicação. Daí ocorre uma ação recíproca entre elas, onde ideias, sentimentos e atitudes provocarão reações umas nas outras, acontecendo uma modificação no comportamento de todos. As pessoas, elas influenciam e sofrem influência dos outros. Quando isso ocorre, podemos então dizer que existe uma interação social. Se nós pegarmos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vamos observar uma interação social. Deus com Adão, Adão e Eva, e depois a serpente e Eva. Repare bem que eu disse que a interação social ela vai
provocar reações, sentimentos e atitudes. Elas vão mudar isso. E assim como Deus mudou, assim como Deus provocou uma reação positiva no ser humano em Adão e posteriormente em Eva, a serpente também provocou. Mas isso nós vamos deixar para quando chegarmos aí a falar de Gênesis capítulo 3, que descreve, que narra a queda. Então, o primeiro aspecto é a interação social. O segundo é que existem processos sociais que vão fazer com que o ser humano ele possa se adequar e, ao mesmo tempo, lidar com a sua socialização. Os sociólogos dizem que existem processos sociais que fazem com que o ser humano ele se desenvolva e amadureça dentro desses processos. O primeiro deles, então, é a cooperação. Consiste sempre em uma ação comum para realizar determinado fim. De outra maneira, então, é que esses indivíduos ou grupos trabalharão juntos para alcançar um determinado fim. Adão foi colocado no Éden, no jardim, para guardar e para preservar. Assim como Eva foi posta juntamente para ajudá-lo. E nisso, os dois trabalharam em cooperação para alcançar um determinado fim, dado a ordem de Deus. O segundo processo é a competição. É quando grupos sociais ou pessoas vão disputar, seja consciente ou inconsciente, por bens, vantagens sociais ou oportunidades. Quando a competição ela se torna consciente e daí surge a hostilidade deliberada, isso vai gerar uma rivalidade e dessa rivalidade vai surgir um terceiro processo social que nós chamamos de conflito. O conflito é um processo pelo qual os grupos ou uma pessoa procura recompensas pela eliminação ou enfraquecimento dos competidores. Ao contrário da competição, ela reveste-se de atitude consciente, emocional e transitória. Em sua forma externa, o conflito vai levar à eliminação dos oponentes. E aqui um exemplo que ilustra bem isso é a narrativa de Caim e Abel, que futuramente nós vamos falar também. Um outro processo que existe, o quarto processo, é a assimilação. Ele é um processo longo e complexo que vai fazer com que indivíduos alterem a sua maneira de pensar, sentir e agir, mas vai garantir uma solução para os conflitos. Além de possibilitar uma difusão cultural mútua, pela qual esses grupos e pessoas vão partilhar sua cultura em comum. Este exemplo de assimilação nós podemos encontrar na narrativa de Gênesis capítulo 11, que vai descrever a Torre de Babel. Mas no que diz a agentes de socialização, nós falamos de aspectos, repetindo, a interação social e o processo social, e esse processo social, ele tem a cooperação, a competição, ele tem o conflito e, por fim, a assimilação. Na verdade, são 5, porque existe também a acomodação. Mas a acomodação nós vamos falar aqui porque não há propriamente dito dentro do texto algum exemplo que pudéssemos aqui colocar como referência para a acomodação. Os agentes de socialização, quais são, Ricardo? Existem vários, mas dois deles que podemos colocar
é o primeiro, a família. A família é basicamente e essencialmente o agente de socialização principal, porque ele vai influenciar o indivíduo em todo momento, desde o nascimento até aí o casamento e quem sabe até a sua morte. A família é o principal agente porque os estilos de relacionamento vão permear a sua conduta, a sua forma de pensar, de agir. É claro que esses estilos eles vão aí variar de classe social, de grupos culturais, podendo até ser menos autoritário ou mais autoritário, podendo ser permissivo, mais permissivo ou menos permissivo. Mas a família é o agente principal de socialização. O ser humano ele forma a sua mente, ele forma a sua cultura, ele forma a capacidade de lidar com as situações mais adversas a partir do ambiente familiar. O segundo agente de socialização, para o nosso estudo aqui, propriamente dito, é o que nós chamamos de grupo de referência. Esses grupos de referência são utilizados como modelos de comportamento e de atitudes ao longo da vida do indivíduo. Ou seja, ele vai se espelhar em alguém, ele vai se espelhar em algo, ele vai ter como modelo de conduta e de atitude aquilo que ele vê e naquilo que ele vivencia. Então, como um grupo de referência, por exemplo, existe a igreja. A igreja é um modelo que ele vai se espelhar em sua conduta, em suas ações, em seu modo de pensar, em seu modo de agir, em seu modo de falar. Daí existe o aspecto doutrinal que vai formar a mente deste indivíduo dentro da igreja, e esse aspecto doutrinal ele vai passar não apenas por aquilo que ele ouve, mas também por aquilo que ele é ensinado a fazer. Ele vai ter como modelo a igreja como agente de socialização. Ele vai se relacionar e interagir com as pessoas que estão dentro desse ambiente e ao se relacionar e interagir, ele vai aí usar como modelo, como espelho para as suas ações e para as suas condutas. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações sempre que subir um vídeo novo. E espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua casa.